Olá, amigos. Hoje eu quero falar um pouco sobre doenças, né, e a escolaridade. Como enfrentar essa questão da criança, a doença e a escolaridade. Bom, para começar, nós temos que pensar que, historicamente, as crianças ficavam doentes por volta dos 7 anos, que era quando elas tinham acesso à escola, quando fazia a catequese, né, para a primeira comunhão, aos 7 anos, e a escola, praticamente, no Brasil, então, era impossível, né, a escolaridade só foi ter 90% das crianças na escola muito recente, né? Então, quando a criança entrava na escola, era a idade da catapora, de todas as doenças, né? Aí vão aparecendo as vacinas, né? E foi diminuindo a idade em que a criança entrava na escola. Então, esse período de pegar a doença passou para 5 anos, 6 anos, 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano. Então, quanto mais cedo, se você deixar para muito tarde o seu filho, ele vai ter a doença de qualquer jeito. Por quê? Porque estar em contato na comunidade com outras famílias, com outros vírus, outras bactérias, com a cidade, com o mundo. E isso causa doença. Agora, a maioria das doenças são doenças simples. Não é? Então, como é que são doenças comuns que toda criança tem? Não tem como se ter criança sem ter catarro. Né? Criança é um poço, né? O Jô Soares, né? Nosso grande humorista que acabou de falecer, né? Ele tinha um programa, tinha um quadro dele que ele dizia: criança é um antro de doença. Então ele examinava a criança com uma vara, né? A mãe ficava lá no canto, aí abria a boca do menino e ele olhava, porque ele dizia que criança era um antro de doença, era o bordão de um dos personagens do jogo. Então, a doença, assim que você entra em contato com os outros, tanto é que na pandemia, o que se fez? Afastar as pessoas, menor contato, a máscara, etc, etc, etc. Para quê? Para evitar que a contaminação ocorra com rapidez e amplitude. A gripe normal, né? Se você tem um sistema que é pandêmico, que é endêmico não, porque endêmico é uma coisa que já tem na sociedade, né? Isso aí é a criança e a gripe, né? A criança e o resfriado. Mas se for uma pandemia, alguma coisa que tem uma intervenção estatal, a escola tem que rigorosamente obedecer às ordens do Estado. Né? Se o Estado está fazendo a profilaxia de uma determinada maneira, a escola tem que acompanhar essa maneira para se solidarizar. Né? Então, se estiver havendo uma campanha, né, como agora vai ter a campanha de novo da poliomielite, poxa, meus filhos tomaram várias vezes, porque todo ano haviam casos e retomava-se essa vacina. Então, se você tem doenças sérias, né, que o Estado manda você você ter determinados comportamentos, você tem que obedecer. No cotidiano da escola, vai ter gripe, vai ter resfriado. Não tem como a mãe, quer dizer, como as mães têm menos filhos, estão mais em cima das crianças e mais, sei lá, eu acho que as pessoas estão com medo, né? Muito medo da doença. Doença existe, faz parte do ser humano, né? Então, nenhuma mamãe pode pensar que vai poder levar seu filho à escola e ele não ter doença. Ele vai ter doença. Ele vai pegar a gripe dos amiguinhos. Então, a escola pode esterilizar com mais frequência os materiais didáticos, né? Procurar fazer atividades mais ao ar livre, ter até a disponibilidade, álcool gel, que foi uma aprendizagem que nós tivemos aí desde a H1N1, que se usa álcool
né, nas salas de aula e tudo, para que os professores tenham acesso, né? Ter papel, lencinhos, os pais devem mandar os lencinhos quando seus filhos estiverem gripados e tudo. Ter cesta do lixo à vontade para a professora. Por exemplo, na minha época, a gente botava no bolso. Então, tinha 2 bolsos no uniforme, que era o depósito de papel higiênico, um limpo, outro sujo, né? Hoje não precisamos mais fazer assim, né? Eu já tenho 70 anos, então pode ter lixeira e você descartar para que não fique acumulado aqueles vírus, né? Aquela coisa. O que a escola pode fazer? Se a criança tiver febre, tem que chamar a mamãe. Por quê? Porque denota, né, mostra uma infecção, né, alguma coisa que pode ser mais grave, e tanto a mãe tem interesse em saber em buscar o filho na escola, como a escola de separar ele, deixar ele num local à espera da mamãe, para que a gente evite que aquilo se espalhe por todas as crianças, por toda a escola. Então, é muito importante que a gente compreenda que criança e gripe andam juntos, não tem como separar. Se você deixar o seu filho frequentar a escola, pega gripe, falta 2 dias, aí vai, volta, passou a febre, passou aqueles dias básicos do antibiótico, inclusive eu até digo isso no circular pedagógica, né? Os últimos 2 dias de antibiótico a gente já pode dar na escola, né? A criança já está protegida e tudo. A gente pode... Por quê? Porque se cada doença, cada gripe, as crianças não puder frequentar a escola, então não tem escola. É melhor ficar em casa direto. Por quê? Porque vai ter doença. Vai ter doença. Se andar no contato social, vai ficar doente. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que compreender, para a gente compreender as escolas, porque às vezes a gente acha que as escolas estão transmitindo doença. Não, o mundo transmite doença. Estar com os outros transmite doença. Por exemplo, uma das coisas boas que essa pandemia nos deixou foi isso, o uso do álcool, lavar as mãos. Por exemplo, eu não entro em casa sem lavar as mãos. Imediatamente, né? Você lava as mãos, manda as crianças lavarem as mãos, usar máscara quando você vai para clínicas, hospitais, consultórios. Eu acho que os médicos, né, que ficam atendendo as pessoas, N pessoas diferentes, né, devem usar máscara para se proteger, os enfermeiros. Por exemplo, nas comidas, eu achei isso tão interessante, esse self-service, que antes as pessoas iam cuspindo nas comidas, né? Hoje, se você usar máscara, é tão mais interessante, é mais higiênico, né? Então, várias coisas a gente deve agregar. Agora, máscara em criança, não adianta. Não tem como. São altamente contaminadas as máscaras de criança. Porque ela dá uma espirrada, às vezes ela até tira para espirrar. Então, agora que passou a pandemia, que as mães têm que baixar o medo e levar o filho para a escola, porque quanto mais cedo ele passar por todo esse período de socialização das bactérias e dos vírus, ele vai estar saudável. E cada vez ele falta menos na escola, até que ele passe o dia ano inteiro sem ter uma doença. E é isso que a gente quer. Muito obrigada.